Eu queria falar sobre os seguidores de Cristo. Nós estamos vindo aí de uma semana intensa, né? Sexta, sábado e domingo tivemos aqui o Transformation. E sexta e sábado passamos aí os 2 dias falando sobre discipulado, sobre a prática do discipulado. E o Senhor me levou a esse texto, porque antes de fazermos discípulos, temos que ser discípulos, amém? Antes de fazer, temos que ser discípulos. Nós vamos falar sobre seguidores de Cristo. Lucas 14, a palavra de Deus diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos e as irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, não senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem zombarão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, não senta primeiro e pondera-se com 10.000 homens, é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. Amém. Somente até aí. Irmãos, nós precisamos entender, e isso tem que estar claro para nós como igreja. Está sempre meditando nessas coisas. Está claro no nosso coração. Porque infelizmente algumas pessoas, principalmente no meio cristão, elas estão desentendidas do assunto, estão talvez influenciadas por pregações que estão equivocadas, alheias ao verdadeiro evangelho. E por isso algumas pessoas acham equivocadamente que talvez ele vir do culto 3 vezes por semana, talvez ele colocar um louvor lá na sua casa, no seu dia a dia, ou talvez ela contribuir dando dízimo, talvez ela ache que isso já faz dela um discípulo de Jesus. Isso já faz dela uma pessoa que está qualificada para ter essa identidade. Talvez essa mentalidade tenha se confundido com você identificar um perfil no Instagram ou em qualquer rede social e clicar na aba lá seguindo ou seguidor, e aí você se torna um seguidor passivo e distante. E é assim que infelizmente tem vivido muitos cristãos. Essa é a maneira dele de ser discípulo, de ser um seguidor de Cristo. Mas a nossa preocupação aqui durante esses mais de 15 anos nós queremos de fato edificar, e trabalhamos para isso, para edificar uma igreja de discípulos. Estamos trabalhando para isso, para edificar uma igreja de discípulos e não uma igreja de consumidores, e não uma igreja onde você vem simplesmente assistir a um culto, como você vai assistir a uma peça de teatro, ou vai assistir um show. É mais que isso, irmãos. É mais do que você ser membro de um clube. Então a nossa essência é sermos discípulos, porque isso faz parte da nossa identidade. Essa é uma das nossas identidades espirituais. Se você percebe no decorrer de toda a palavra de Deus, nós temos várias identidades espirituais que são atribuídas a nós, o povo de Deus, pelo próprio Espírito Santo, pela própria palavra. Por exemplo, então quando nós olhamos para Deus como Pai Celestial, então a nossa identidade é uma identidade de filho, filho amado. Essa é uma das nossas identidades. Quando nós olhamos para Jesus como o Cristo, e a palavra Cristo do grego quer dizer ungido, então a nossa identidade é que nós somos cristãos, ou seja, pequenos
ungidos. Amém? Todavia, quando nós olhamos o Senhor Jesus como o Senhor da nossa vida, então a nossa identidade deve ser identidade de discípulo. Porque no decorrer da palavra, a palavra discípulo e servo, ela vai se confundindo. Então, se Jesus é para mim Senhor, Ele é o Senhor da minha vida, então eu sou o seu discípulo, sou o seu servo, porque o discípulo serve. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então, irmãos, Deus nos chamou para sermos homens e mulheres, jovens, crianças, que são discípulos e que fazem discípulos, que inspiram outros a seguir a Jesus. Amém? Mas para que isso aconteça é necessário que antes nós sejamos discípulos. E eu quero que você meditar nessa manhã, nesse trecho da palavra de Deus, a partir do verso 26 do capítulo 14. Qual que é o custo? Qual que é o preço? O que Jesus requer de nós como discípulos? O que caracteriza essa identidade em nós de verdadeiros discípulos de Cristo? Que nós vemos aqui no verso 26 inicialmente. Verso 26, na minha tradução, diz assim: se alguém quiser vir a mim e não aborrece ao seu pai, a sua mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e não aborrece a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Então olha que coisa interessante. O ser discípulo de Cristo implica em eu querer. É algo que é uma decisão pessoal, é uma decisão individual, e é uma decisão solidária, que se você não fez ainda, você deve fazê-la hoje. Se você já fez no decorrer da sua caminhada cristã, você já sabe o que eu estou falando. Essa é uma decisão que todos nós devemos tomar, a decisão de querer seguir a Jesus, de querer ser discípulo. É se quiser, porque não é obrigado. Ninguém é obrigado. Jesus não obriga ninguém a ser o seu discípulo. É fruto da vontade pessoal, é um desejar interno, é um querer interno. Mas olha aqui, não é um querer natural, não é um querer humano, é algo que é impulsionado pelo próprio Deus dentro de mim, é algo que é provocado pelo próprio Espírito, impelido pelo próprio Espírito, esse querer. Porque eu de mim mesmo, eu não iria querer seguir Jesus. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum ser humano pode naturalmente querer algo tão maravilhoso e querer algo celestial. Por quê? Porque a nossa natureza era uma natureza caída. A Bíblia diz que por natureza nós somos os filhos da desobediência. Por causa disso, vivíamos debaixo da ira de Deus. Assim vive todo aquele que não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E era assim que nós vivíamos. A nossa vontade jamais iria querer Deus ou algo celestial, porque a nossa vontade foi contaminada pelo pecado e se tornou maligna, inclinava-se para o mal. Quando a gente fala isso, portanto a gente entender porque aqui não há então o conceito de livre-arbítrio, que é uma discussão, teológica muito forte entre nós. Porque não há livre-arbítrio. Não há livre-arbítrio para o homem tomar decisão se a sua natureza está contaminada para o pecado, para o que é maligno, para o que é mal. Então ele é escravo do pecado, escravo não tem vontade própria. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então toda a nossa vontade era inclinada para o maligno, era inclinada para o mal. Para que eu pudesse então escolher, querer Cristo, tomar essa decisão de ser discípulo, Deus teve que provocar em mim esse querer. Por isso que quando nós lemos João capítulo 16, você vai ver Jesus dizendo que o Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Uma vez que eu fui convencido, os meus olhos foram abertos, eu cheguei, aí o Espírito de Deus provocou em mim o querer. O próprio Jesus disse: ninguém pode vir a mim se pelo Pai não for enviado. Porque é necessário que uma força externa viesse e me provocasse isso, porque eu era
naturalmente maligno. E aí a gente tem um problema, porque a pregação do evangelho de hoje, essa pregação dos coaches, né, vai dizer que você é maravilhoso, vai dizer assim: olha, você precisa ser a sua melhor versão, a vitória está dentro de você. Mas tudo isso não passa de balela, não passa de mentiras, não passa de falácia. Que o próprio Paulo, no capítulo 7 de Romanos, vai dizer: olha, dentro de mim não habita bem nenhum, porque desde a minha concepção, porque sou filho de Adão, eu fui contaminado pelo mal, então não há nada de bom em mim. E aí Paulo, no capítulo 7, ele vai entrar em crise, porque ele vai afirmar que nós, sem Cristo, ainda que desejamos um bem, no final nós acabamos fazendo aquilo que é mal, porque o pecado me arrasta, essa natureza que inclina para o pecado, arrasta o homem para aquilo que é mal. Então essa falácia de que a vitória está dentro de você, de que você é bom, de que você pode ser a sua melhor versão, é mentira. Deixa eu falar para você: a sua melhor versão ainda assim estaria condenada ao inferno. A minha melhor versão sem Cristo merecia o inferno. Por isso que Deus vem e provoca dentro de mim esse querer para Cristo, querer em direção a Cristo, querer em direção àquilo que é celestial. Então não provém de nós, mas é o próprio Deus que ministra isso dentro de nós. É o Espírito Santo que nos leva a querer Cristo. Então nós escolhemos Cristo porque o Espírito de Deus nos fez ver que isso é que nós precisamos. É isso que muda a nossa vida, é isso que diz respeito à mudança da nossa eternidade. Aí nós lemos João 6,44, se puder projetar, João, o Evangelho de João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, se em você tem algum querer a respeito das coisas de Deus, estou falando do coração, não estou falando apenas de algo que é natural. Talvez você venha aqui apenas para receber uma bênção. Não, eu estou falando se há algo no seu interior, no seu coração que anseia por Cristo e as coisas relacionadas a Deus, é porque o Espírito provocou isso em você. Então, se você está aqui, o Espírito de Deus trouxe você aqui. Quantos creem, diga amém. Então às vezes nós fazemos apelos: aceita Jesus, que Jesus é coitadinho, tadinho, você não vai deixar Jesus esperando, você precisa aceitar Ele. Não, é o contrário. É Ele que precisa nos aceitar, é nós que precisamos dele, e é nós que precisamos nos humilhar diante do Senhor. Me aceite, Senhor, provoque isso em mim, se eu não quero. E aí nós lemos João capítulo 15, João 15, 16. E aí nós vamos entender por que você está aqui hoje, ouvindo essa palavra, que talvez não será muito agradável ao seu coração, mas aí você entende o que Jesus está dizendo aqui em João 15, 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei para que vão e deem fruto, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Então, se você está aqui, por que você está aqui? Vira para o irmão que está do lado assim: eu estou aqui porque eu fui escolhido, o Senhor me escolheu. Vira para ele e fala assim: eu sou eleito de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então é importante que você entenda isso. Uma vez que você foi escolhido por Deus, você foi escolhido, salvo e ungido para um propósito, para um chamado, para o realizar de um ministério. Você está aqui porque tem um motivo. E aí quando nós lemos, continuando o verso 26, a palavra de Deus diz assim, verso 26, né? Que dizer sim para Jesus, o contexto diz isso, né? Que dizer sim para Jesus implica em ter que dizer não para muitas outras coisas na vida, ou para muitas pessoas, e dizer sim até para si mesmo. Tá, eu fui escolhido por Deus, eu sei, o Senhor me escolheu, eu não estou aqui por vontade própria, Deus gerou em mim esse querer, né, e esse efetuar, e eu estou aqui por um propósito. E qual que é esse propósito? E aqui ele vai dizer, que tudo para o que o Senhor nos chamou vai implicar em ter que dizer não. Tem um preço, tem um custo. Não é assim tão fácil como estão dizendo, não é assim tão simples como parece.
Ele está dizendo: olha, você muitas vezes vai ter que aborrecer. Você precisar amar mais a mim do que amar seu pai, vai aborrecer alguém. Colocar eu em primeiro lugar, vai aborrecer alguém. Para isso você vai ter que virar as costas para muitas coisas. Thomas Kempis, um teólogo, ele diz assim: Jesus merece e quer ser amado acima de todas as coisas. Jesus merece e quer ser amado acima de todas as coisas. E aí Jesus está dizendo: olha, quando você diz sim para mim, automaticamente você vai aborrecer alguém, você vai incomodar alguém. Isso não vai ser tão simples. E quando ele fala aqui, ele fala de pai, mãe, de esposas e filhos, irmãs, irmãos, de pessoas próximas, pessoas que fazem parte do seu ciclo íntimo. Jesus está dizendo: olha, aborrecer eles quer dizer que vai chegar um momento na sua vida cristã, na sua caminhada de fé, que você optou por mim, que você vai ter que dizer não para eles, que você não vai se preocupar em fazer a vontade deles, mas fazer a minha vontade. Agora, se a sua prioridade era fazer a vontade do seu pai e da sua mãe, quando essa vontade do seu pai e da sua mãe for de confronto à minha vontade, você vai ter que escolher e optar por mim, porque afinal de contas você é meu discípulo. Se essa vontade, se a vontade do seu esposo, se a vontade do seu cônjuge vai contrária à minha vontade, então você vai ter que escolher, porque afinal de contas você é meu discípulo. Então Jesus está falando: olha, você vai ter que aborrecer as pessoas. Em algum momento vai haver esse embate, vai haver esse confronto, você vai ter que bater de frente, porque você não pode agora mais se preocupar em fazer a vontade deles, mas sim a minha vontade. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Sim, irmãos, porque muitas vezes não é porque eles são maus e estão deliberadamente contra você, ou porque eles estão possessos por algum espírito maligno. Não, é porque a mente caída e os olhos deles que ainda não foram abertos fazem com que eles pensem coisas que é contrária à palavra de Deus, fazem com que eles desejem coisas que é contrária àquilo que o Espírito de Deus quer para nós, fazem com que eles ensinem coisas que é contrário ao que a Bíblia ensina. Então vai haver esse confronto, vai haver esse embate, e nesse momento você precisa decidir a vontade de quem você vai fazer, porque afinal de contas você decidiu caminhar ao meu lado e ser o meu discípulo. Então vou dar alguns exemplos, uma aplicação bem simples aqui. Às vezes você vai se passar por chato e aborrecer quando, por exemplo, algum parente seu decide visitar você no domingo, meia hora antes do culto. E aí nesse momento você vai ser um cara chato, pelo menos é o que você deve ser. Minha família já entendeu, talvez tão chato que nós já fomos. Que naquele momento é o momento em que eu vou priorizar o Senhor, é que eu vou priorizar as coisas do reino, é que eu vou priorizar a Cristo Jesus, porque eu sou discípulo dele. Então infelizmente eu vou ter que falar, vou ter que ser deselegante e falar: olha, a sua visita é muito bem-vinda aqui, muito agradável, gosto que você venha me visitar, mas infelizmente deu a hora do culto, eu vou ter que sair. Se você quiser ficar, a casa é sua, ou então você voltar outro dia, no outro horário. Os meus parentes já nem sabem, por isso que eu não recebo quase visita em casa de domingo. Deve ser por isso, porque eles sabem já da minha vida e da minha decisão. Nesse momento você aborreceu alguém, sim ou não? Provavelmente esse parente não volta mais na sua casa, porque ele vai se sentir desrespeitado. Mas essa é a vida do cristão. Alguém que te visita e você está preparando para sair para a sua célula, não tem jeito. Esse confronto vai ter que haver, uma decisão vai ter que ser tomada. Em atitudes práticas você vai mostrar ou não se você é discípulo de Cristo. Quem está me entendendo, diga amém. Então, uma das provas, infelizmente, que eu vejo que as pessoas têm falhado muito, por exemplo, festa de casamento. Festa de casamento é um lugar ideal para você identificar quem de fato é crente e quem de fato é discípulo de Cristo. Porque se você é discípulo de Cristo, você vai ter que ser desconfortável e aborrecer muita gente. Vai ter que falar: olha, na minha festa de casamento não vai ter bebida alcoólica, na minha festa de casamento não vai ter música mundana, vai ter que desagradar muitas pessoas. Inclusive eu quero parabenizar os noivos de ontem. Que casamento abençoado.
só tinha louvor. Casamento de crente, casamento de discípulo é diferente. É o momento que se revela nas atitudes práticas se de fato nós somos ou não discípulos de Cristo. E Jesus está dizendo: olha, é isso aqui. Não dá para mim dourar a pílula para você, não dá para mim enfeitar o bolo para você. É isso aqui. A vida do cristão é esse embate, é essa luta, é esse confronto. Então vai ter que em algum momento confrontar, vai bater de frente. E se você de fato é discípulo, você vai fazer a escolha. E a escolha é por Cristo Jesus e por tudo aquilo que agrada. É a vontade dele em detrimento da minha vontade, ou em detrimento da vontade de terceiros. Quem está me entendendo, diga amém. Então, se você, irmãos, vive uma vida preocupada com a aceitação dos outros, se você vive uma vida preocupada com a aprovação dos outros, se você fica preocupado com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão falar, deixa eu falar para você, você precisa repensar isso. Porque seguir a Jesus implica nisso, implica em você abrir mão dessa aceitação e dessa aprovação. Você vai ser desaprovado, você vai ser rejeitado, você vai ser menosprezado. Quem está me entendendo, diga amém. Isso é tão sério que ofende até em alguns quedos evangélicos falar isso, que parece que é algo pesado demais, é exigência demais. E é mesmo, mas é a palavra, é Jesus que está falando. No capítulo 6 de João, Jesus começa a pregar a respeito da aliança, a respeito do compromisso. Jesus fala que os discípulos teriam que beber do seu sangue e comer da sua carne. Lógico que Jesus está falando figuradamente, mas os discípulos acham aquele discurso pesado demais, difícil demais, é muita exigência, é muita cobrança. E aí os discípulos começam a demandar. Um vai embora daqui, outro vai embora de lá. E Jesus olha para os discípulos e fala assim: vocês não querem ir também? Vocês não querem ir também? Esse é o preço. O preço da verdadeira aliança com Cristo. O preço de ser discípulo. Então vai ter que aborrecer terceiros. Mas aí Jesus continua e fala assim: olha, você vai ter que aborrecer a si próprio. Você vai ter que aborrecer a si mesmo. O que significa isso? Significa que além de eu não estar preocupado em fazer a vontade de outras pessoas para agradá-las, eu não agora vou estar não preocupado em fazer a minha própria vontade. Não é o meu querer, não é o que eu desejo. Então aborrecer é isso, é matar o próprio ego e não fazer a própria vontade, renunciar aos próprios desejos, talvez renunciar até sonhos e projetos pessoais para seguir a Cristo. Então isso é aborrecer a própria vida. Isso é difícil. Falar de maneira filosófica, teológica é fácil, mas na prática, no dia a dia, isso é difícil. Porque se tem um camarada que dificulta as coisas para que eu entre no reino de Deus e faça a vontade de Deus, sou eu mesmo. Então o nosso maior inimigo não é o diabo, o nosso maior inimigo não é o mundo, a morte. Jesus já venceu ele na cruz. Nosso maior inimigo que diariamente estamos lutando é aquele camarada que você olha no espelho e vê ele lá. Esse é o seu maior inimigo. Eu sou o meu maior inimigo, porque eu quero fazer as minhas vontades, porque eu quero realizar os meus desejos, porque eu quero fazer aquilo que me agrada. Mas normalmente aquilo que me agrada, agrada a minha carne, desagrada a Deus, é contrário à vontade de Deus. E aí nesse momento eu vou ter que aborrecer a mim mesmo. Vou ter que aborrecer a mim mesmo. E aí muitas vezes nós entramos em crise conosco, porque o meu espírito nascido de novo quer fazer a vontade de Deus, mas a carne que nisso não se converteu, o seu hormônio fazer a vontade da carne. E aí Gálatas capítulo 6 o Senhor vai falar justamente sobre isso. Efésios capítulo 6, a guerra do espírito e da carne. É eu lutando contra mim mesmo para fazer a vontade de Deus, para aborrecer a minha própria vida e agradar a Cristo, porque eu sou discípulo agora de Cristo. Quem está me entendendo, diga bem. Por isso, nesse processo de transformação da alma, nesse processo em que as minhas concupiscências têm que ser submetidas à vontade de Deus, eu tenho que abandonar às vezes aquilo que eu amo, que eu quero, que eu desejo,
que para mim está enraizado, aquele pecado que diz, Hebreus capítulo 12, que tenazmente me assedia, e a palavra tenaz aqui é justamente para dar a ideia de cola, daquela cola tenaz, aquele pecado que gruda em mim, que eu amo praticar, que é o meu pecado de estimação. Eu vou ter que crucificar ele, eu vou ter que deixar ele, eu vou ter que abandonar ele, mas eu quero praticar ele. Mas Jesus disse: se você é meu discípulo, agora você vai ter que aborrecer a si mesmo, e não fazer a sua própria vontade, fazer a minha vontade. E aí a gente entra em crise. Eu não sei se você tem essas crises, mas eu tenho, de vez em quando, essas crises que tem vezes que nem eu mesmo me aguento, nem eu mesmo me tolero. Quantos vivem isso? Que eu falo assim: meu Deus do céu, como é que eu estou fazendo isso de novo? Como é que eu estou praticando isso de novo? O querer está em mim, fazer a vontade de Deus, mas a carne, a alma, ela luta contra. E aí eu vou de novo essa luta da carne e o espírito para fazer, cumprir a vontade de Deus, porque eu quero agradar a Deus, porque eu sou filho de Deus, porque essa nova vida que Cristo quer para mim. Quem está me entendendo, diga amém. E a gente vive simples. Para aqueles que estão no processo de novo nascimento, de conversão, que passaram recentemente pelo Transformation, há uma luta tremenda. Talvez você não sabe nem lembra, porque talvez já faz muito tempo. Mas o quanto a carne clama e coloca em dúvida a sua experiência, o seu encontro com Deus nesses dias. A experiência que Martinho Lutero afirma e falava assim: olha, eu acreditava que meu velho homem havia morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabia nadar. É a natureza maligna querendo se sobrepor à sua verdadeira identidade de discípulo de Cristo e filho de Deus. Então é necessário todos os dias mortificar o eu, matar o ego, negar a própria vontade. Hebreus, no capítulo 12, no verso 4, Hebreus capítulo 12, no verso 4, a palavra de Deus diz assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram a ponto de derramar o próprio sangue. Olha que texto pesado, irmãos. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram tão fortemente a ponto de vocês sangrarem. E aí, quando eu vejo esse texto, eu olho para a luta de Jesus no jardim do Getsemane, em que Jesus, numa angústia profunda, com medo naquele momento, porque ali ele estava sentindo o pecado da humanidade. Ele estava prevendo o momento em que ele iria ser separado do Pai, e ele nunca havia vivido esse momento, porque ele e o Pai estavam sempre juntos, mas por causa do pecado iria haver essa separação, e Jesus, profundamente angustiado, começa a suar sangue. Consegue perceber o nível de resistência, de batalha, de embate espiritual? E o escritor aos Hebreus está falando: olha, vocês vão ter esses níveis de batalha, vocês vão ter esses níveis de luta, que vocês vão se sentir profundamente angustiados, e vocês precisam resistir para fazer a vontade de Deus. E isso é bom, porque se você está resistindo, é sinal que você nasceu de novo, é sinal que você tem uma experiência com Cristo, é sinal que você verdadeiramente é discípulo de Cristo. Porque se você não tivesse nascido demais, você nem resistia, você já caía de cara no pecado, na tentação. Quem está me entendendo, diga amém. E aí, é isso que vai caracterizar o discípulo: a vontade, o desejo de, apesar de não querer, fazer a vontade de Deus. Porque seguir a Cristo é obedecer a palavra de Deus, custe o que custar. Ser discípulo de Cristo é seguir a Cristo, obedecendo a palavra, custe o que custar. E aí no verso 27 Jesus vai resumir tudo isso. Jesus vai resumir tudo aquilo que ele estava ensinando, tudo aquilo que ele estava exigindo, tudo aquilo que ele estava cobrando, os parâmetros que ele estava estabelecendo. Verso 27. E o negócio complica mais ainda. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser
o meu discípulo. Não pode ser o meu discípulo. Não tomar a cruz. E o que é tomar a cruz? Tomar a cruz é a disposição de sofrer por Cristo. Bem diferente do que você tem ouvido aí ultimamente, né? Tomar a cruz é a disposição do meu coração de sofrer por Cristo. Sim, porque é diferente você sofrer obrigado, você sofrer por força da circunstância. Você fez alguma besteira na vida e como consequência você vai ter que sofrer. Aí você sofre obrigado, você morre como um porco, né? Gemendo, gritando e fazendo escândalo. Isso é um tipo de sofrimento. Mas o que Jesus está dizendo assim, olha, é a disposição do seu coração, sabendo que para me obedecer tem coisas que você vai ter que passar, sofrimentos com os quais você vai ter que lidar. É a disposição do coração de sofrer por Cristo. Eu sei que você está constantemente sendo ensinado a se dispor a ser um vencedor, a ser um conquistador, a ser a sua melhor versão, e final de contas é isso que você tem ouvido. Mas o que a palavra de Deus está ensinando é totalmente o contrário. Você tem disposição de sofrer por amor a Cristo, de sofrer por amor ao Evangelho. A cruz era um instrumento de morte lenta e dolorosa. Talvez você olha para as críticas da sua sogra e você olha assim, oh meu Deus, até quando eu vou ter que suportar essa cruz na minha vida? Talvez você olha para o mau humor da sua esposa ou do seu marido e você fala, meu Deus do céu, olha que cruz que eu tenho que carregar. Talvez você vive um embate, um conflito no seu trabalho com o seu chefe e você fala assim, meu Deus, que cruz pesada que o Senhor me deu para carregar. Não é essa cruz, isso não é cruz. Isso não é cruz, irmãos. Tomar a cruz é você saber que dia a dia você vai ter que carregar um instrumento que pouco a pouco vai te matando. Você está vivo, mas você está morrendo. Porque aqueles que carregavam a cruz, todos aqueles que eram condenados pelo Império Romano, eles eram obrigados a carregarem a sua própria cruz. E eles carregavam a sua cruz sabendo que passo a passo ele estaria morrendo. Que cada passo que ele desse, ele iria ter que morrer um pouquinho mais. A cada passo que ele desse, mais próximo ele estaria do seu fim. É justamente isso o Evangelho. Transformação da alma é justamente isso. Ser discípulo de Cristo é isso, é tomar a sua cruz e decidir, não sei como que eu vou fazer, não sou capaz, não tenho força, mas eu sei de uma coisa: esse miserável que aprendeu a nadar, eu vou ter que enforcar ele e colocar ele para baixo da água, e pouco a pouco mortificar as obras da carne. E aí Paulo vai dizer: se pelo Espírito vocês mortificarem as obras da carne, então vocês vão morrer. Isso é tomar a cruz dia a dia. Então aquele que quer ser discípulo de Cristo precisa saber: você pode estar muito vivo, mas amanhã você precisa estar muito morto, porque esse é o processo. Aqueles que já caminharam uma certa medida no caminho da fé sabem. Certezas e convicções que você tinha, que para você era muito claro no passado, hoje você já não sabe mais. Hoje você já não tem tanta certeza nem tantas convicções. Sabe por quê? Porque aquele camarada lá está morrendo. Aquele camarada que era muito forte, muito capaz, muito habilidoso, você sabe que ele já não tem tanta força, porque ele morreu lá. E agora Cristo está em você. E se não for a força de Cristo, você sabe que a coisa não acontece. Se não for a unção do Espírito Santo, você sabe que não acontece. Então, nós somos chamados a ser discípulos de Cristo e chamados a esse tipo de morte. Seguir os passos, colocar-se debaixo do mesmo jugo de Cristo. Não é isso que o Senhor chama? Tomai sobre vós o meu jugo e aprender de mim. Não é assim? Palavra de Deus. O que é tomar o jugo? Antigamente, quem foi da roça sabe. Havia um boi, aquele boi que era mais velho, que já foi treinado, que já foi domado, que já foi disciplinado, e agora alguém consegue conduzir ele.
da caminhada, para onde quer, para a direita, para a esquerda. Mas aí era necessário colocar aquele garrote, aquele bezerro, aquele boi mais jovem, debaixo do mesmo jugo, que é a canga. Então colocava-se uma canga chamada de canga dupla, era uma canga que pegava o pescoço dos dois bois. E agora o boi mais novo, que está muito vivo, que é indisciplinado, que é rebelde, que não teve a sua alma transformada. Quantos estão entendendo que eu não estou falando de boi aqui mais? Amém. Amém. E agora esse boi mais novo vai ter que caminhar na mesma passada, na mesma pegada, na mesma velocidade, na mesma direção do boi mais velho. E esse boi mais velho agora é Cristo, porque ele é o animal do sacrifício, é o bezerro do sacrifício. E agora eu devo ser colocado nesse mesmo jugo para caminhar ao lado dele, na mesma passada, no mesmo ritmo. Se ele vai para a direita, eu vou para a direita. Se ele vai para a esquerda, eu vou para a esquerda. Se ele vai para o centro, eu vou para o centro. Por isso que você não deve ficar preocupado que lado que é o seu. Eu sou da direita, eu sou da esquerda. Não, eu sou para onde ele é. Eu caminho segundo a passada dele. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então isso é ser discípulo de Cristo. Mas ser discípulo de Cristo, tomar o mesmo jugo, tomar a cruz, o problema é que às vezes eu vou querer ir para a direita, e Jesus está dizendo, eu vou ir para a esquerda. Deus fala, eu quero caminhar e avançar. Você fala, não, eu quero ficar parado, eu estou cansado, estou desanimado, esse negócio de céu, esse negócio de igreja está me cansando. E aí Jesus está falando, não, mas eu estou caminhando. E aí Jesus pela canga vai arrastando você, meio forçado. Então tomar a cruz e colocar debaixo do mesmo jugo é só colocar debaixo dos mesmos princípios, dos mesmos valores. E para que isso aconteça vai ter que haver morte do eu, porque eu vou ter que negar as minhas vontades, vou ter que morrer para minhas próprias vontades. Tomar a cruz é a disposição de sofrer por Cristo. Sofrer não somente quando eu vou ter que negar a minha vontade, porque isso é difícil, mas tomar a cruz é estar ciente de que você vai ser perseguido também. Tomar a cruz é saber que você vai ser perseguido. Olha para a dinâmica da cruz de Cristo. Quando Jesus toma a cruz, ele assume ali a condição de condenado, a condição de ladrão, de transgressor. E as pessoas que viam Jesus não estavam ali elogiando ele, batendo palmas. Não, estavam xingando, ofendendo, batendo nele, criticando ele. Então você vai ser perseguido. Eu sei que é duro de ouvir isso, mas essa é a realidade do Evangelho. Se você quiser ser discípulo de Cristo, é necessário que você entenda que haverá algum nível de perseguição. Nós ainda vivemos por enquanto em um país teoricamente livre, mas não vai durar muito isso, irmãos. E nós seremos perseguidos mais severamente. Paulo escrevendo a Timóteo diz assim: aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. É certo, vai acontecer, não tem como fugir disso. Você já foi perseguido em algum nível? Então você vai ser perseguido, porque seguir a Cristo é se colocar debaixo desse nível de compromisso. E seguir não é algo fácil, porque seguir a Cristo implica em eu ter muita humildade, e reconhecer que não sou eu que vou coordenar a direção e a velocidade. Quem aqui já seguiu alguém de carro? Você não sabia onde deveria ir? Tinha alguém que falava para você assim: não, eu sei onde que é o lugar, então vem me seguir. Então naquele momento você precisa esquecer aquilo que você aprendeu, o caminho que você achava que era certo, a velocidade que você achava que era certa, porque agora você vai ter que caminhar na mesma passada. Seguir alguém é isso. Então se ele vira para a esquerda, eu viro para a esquerda. Se ele vira para a direita, eu viro para a direita. Se ele vai lento, eu vou lentamente. Se ele vai mais rápido, eu vou mais rápido. Mas como é difícil crucificar o ego, o eu, né? Porque afinal de contas você já sabe, você já tem todos os motivos, você tem razão. Você faz um curso no YouTube, 5 minutos, você já é dono da verdade, você já sabe de tudo. E como é difícil se colocar em humildade para caminhar do lado de alguém. Enquanto a nossa arrogância, a nossa prepotência, o nosso ego quer ir contra a vontade de Cristo. Principalmente
principalmente quando você é perseguido. Então nós seremos perseguidos, porque Jesus foi perseguido. E Jesus disse: olha, o discípulo não é maior do que o seu mestre, não. Se o mestre passou, você vai passar. Então você já foi perseguido em alguma medida? Você já foi ofendido? Por que eu estou falando isso? Porque ser evangélico hoje, irmãos, está muito confortável. Ser evangélico, cristão evangélico hoje, dá até um certo status, parece que tem até um certo glamour. Mas eu me converti no tempo, há 25 anos atrás, em que ser um cristão evangélico, ser crente, era coisa para pobre alienado, que não sabia de nada. Então havia perseguição, sim, havia crítica, sim. Eu me lembro da época adolescente na escola, acredite, irmãos, né? Mas tinha algumas menininhas interessadas em mim, apesar das objeções. Mas eu não queria, eu queria servir a Cristo, eu queria fazer a vontade de Deus, eu tinha revelação de um chamado. Mas por causa disso eu era tido como, não sei se eu posso falar aqui, né? Como baitola da turma, que não gostava de mulher, mas era perseguido por ser cristão. Nós que somos pastores, normalmente somos tidos como ladrões. Chegar em algum lugar e falar que é pastor, o pessoal já põe a mão na carteira e já esconde logo. Então a perseguição, a crítica. Servir a Cristo em algum momento vai ser desconfortável. Já foi criticado por ser cristão? Já perdeu o emprego por ser crente? Já perdi o emprego por ser crente. Na contratação eu falei que eu era pastor. Ele falou assim: olha, você não vai pregar aqui dentro. Aí eu não consegui cumprir a minha promessa. Eu acabei pregando e orando e fui mandado embora. Perseguição por amor a Cristo, por causa da sua identidade. Já foi proibido de entrar em algum lugar? Todo mundo pode entrar. Fala assim: não, você é crente naquela religião, você entrar aqui não vai dar bom, não. Então a perseguição vai vir, talvez dentro da sua própria casa, daqueles que você ama. Então aqueles que querem seguir a Cristo, eu já estou te prevenindo, porque a palavra de Deus está dizendo: vai ser perseguido em algum nível. Testemunho de um marroquino chamado Mente. Você sabe que no Marrocos a religião muçulmana é algo muito forte, o islamismo é algo muito forte. E ele se converteu, teve um encontro com Cristo, entregou sua vida a Cristo, e por causa disso ele foi severamente perseguido. Nós não temos muita noção disso aqui no Brasil, mas no seu testemunho ele fala: fui perseguido, fui humilhado, tive que fugir do meu país para não morrer, tive que abandonar tudo, meus amigos, meus parentes que há anos não vejo, emprego, bens, deixei tudo para trás por amor a Cristo. Esse é o verdadeiro evangelho, em que na hora em que você é impelido a tomar uma decisão, apesar das circunstâncias, das consequências, eu vou optar por Jesus, ainda que a minha vida esteja em jogo. Quantos estão me entendendo? Diga amém. E aí Jesus, no verso 28, Jesus termina falando para ele: olha, Jesus começa a contar ali um ensino, uma parábola, uma ilustração. O verso 28, e Jesus diz assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? E aí Jesus também usa o exemplo do rei que vai para a guerra e precisa sentar e fazer as contas. O que Jesus está dizendo: olha, você precisa fazer as contas, filho. Você precisa calcular. Você quer ser meu discípulo? Então você precisa pôr na ponta do lápis isso aí e ver se é isso que você quer mesmo. Será que vai valer a pena? Será que compensa? Olha como Jesus é direto, reto, claro, não tem firula. Será que compensa isso? E aí nós olhamos para esse cenário, nós olhamos para todas essas exigências,
Fala, meu Deus, é difícil demais. Quantos concordam que é difícil? É difícil demais, irmão. Esses dias eu ouvi alguém falando assim: rapaz, esse negócio de ser crente não é para mim não, porque eu não dou conta de ser crente não, é difícil demais. Não dou conta não. E eu falei para ele: é verdade, nem eu dou conta. Por isso que se não nascer de novo e não for cheio de Espírito, não consegue. Na força do braço não consegue, não dá conta. A exigência é muito alta, o padrão é muito alto, sim ou não? Jesus está falando, calcula. E você olha para ele e fala assim: meu Deus, mas que vida é essa? Onde que está a felicidade tão ensinada nas igrejas? Onde que está o sucesso tão pregado nas igrejas? Não vale a pena. Será que vale a pena? Nós entramos nesses questionamentos. Mas aí nós olhamos para a vida dos discípulos, os mesmos discípulos que estavam ouvindo isso, e aí nós entendemos que eles só aceitaram essas condições, eles só aceitaram esse padrão elevado, porque eles entenderam que eles encontraram algo maior, porque eles encontraram algo melhor, porque eles encontraram em Jesus algo superior a tudo que eles haviam visto e vivido na sua vida. Aleluia, aleluia. E aí eles decidem: não vale a pena, é alto, é difícil, as exigências são muito, mas vale a pena. E aí quando você olha para a vida dos discípulos, e se você ainda não estudou, eu desafio você a estudar a história da igreja, a história dos mártires, e aí você vai ver que esses discípulos que estavam ouvindo todas essas exigências e essas cobranças, eles decidiram, eles quiseram, ninguém os obrigou, eles decidiram, uns a morrer com uma espada transpassada em seu corpo, por amor a Cristo. Outros decidiram ser colocados em um pilar e serem mutilados por flechas. Outros tiveram a sua cabeça separada do corpo. Outros foram jogados na arena em meio a leões e animais ferozes, junto com as suas crianças de colo, com os seus bebês. Enquanto aqueles animais devoravam eles cantavam hino de louvores ao Senhor e glorificavam a Deus e diziam: vai valer a pena, vai compensar no final da história, vai valer a pena ser discípulo de Jesus. Aleluia. Porque eles entenderam algo que talvez nós não entendemos ainda, porque eles enxergaram algo que muitas igrejas ainda não enxergaram e estão fechando os olhos. Esse é o Evangelho de Jesus, pelo qual homens decidiram morrer e entregar as suas vidas, e são testemunhas oculares. Está escrito aí na história para que nós venhamos ver, enxergar e ouvir falar deles. Vai valer a pena, vale a pena viver debaixo dessas exigências. Filipenses 3,8, Paulo diz algo tremendo. Filipenses 3,8. Se puder projetar, Filipenses 3,8. Pensa na vida de Paulo, irmãos. Quem que era o apóstolo Paulo? Vamos pensar na vida de Paulo antes de Jesus. Quem que era Saulo de Tarso? Saulo de Tarso era ao mesmo tempo cidadão hebreu e cidadão romano. Um cara renomado, um cara da alta escala da sociedade, um homem que todos olhavam para ele e falavam assim: um dia eu quero ser igual esse cara aí. A autoridade, o que ele falava era lei. Um homem cheio de inteligência, cheio de conhecimento, cheio de sabedoria, padrão moral elevadíssimo, porque a lei exigia isso. Mas Paulo também era alguém que era muito bem sucedido na vida, financeiramente. Paulo era um empreendedor,
tinha uma empresa de construção civil, era construtor de tendas, muito bem sucedido, caminhou ao lado de grandes mestres, vivia ao lado de gente que tinha um padrão de vida elevado. Paulo era aquele tipo de cara onde ele chegava, todo mundo passava pano para ele, estendia um tapete. Top das galáxias, tinha do bom e do melhor na sua vida, em todos os aspectos que você imaginar. Mas um dia ele tem um encontro com Jesus, por obra divina do Pai, decide ter um encontro com Ele. Ele encontra-se com Cristo, seu coração é tomado da glória de Deus, do poder de Deus, o Espírito Santo enche o coração dele, ele passa a querer e a desejar Cristo, a sua ótica, a sua visão é mudada a respeito de Cristo, ele passa a querer tudo a respeito de Cristo, a respeito do seu reino, e ele passa a viver uma vida miserável. Paulo é o apóstolo do sofrimento, que agora tudo que ele tinha ele perdeu, nem os seus parentes querem receber mais. Agora aquilo que ele perseguia, que ele condenava, agora ele está defendendo. Então de perseguidor passou agora a ser perseguido. Perdeu tudo. Não tinha lugar para morar, não tinha onde dormir, tinha que ficar dependendo da oferta da igreja para sustentar ele. Muitas vezes essa oferta não chegava, ele passava fome, frio, sofrimento, dor, era perseguido, apedrejado, humilhado. Em todo lugar que ele ia era só problema, só dor de cabeça, só perseguição, só sofrimento. Olhando naturalmente a vida dele que estava lá em cima, foi lá para o fundo do poço. Vivia como estrangeiro, nômade, ninguém mais o respeitava, não importava mais, era perseguido severamente pelos judeus, era desrespeitado agora pelos romanos. Se você olhar para a vida de Paulo, total desastre. Foi lá para o fundo do poço, e olha o que ele diz: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Porque perdi todas as coisas, eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo. Irmãos, esse homem viu algo para ter esse entendimento. Esse homem teve um nível de revelação e de entendimento que nós precisamos ter, de abandonar tudo e todos por amor a Cristo. Se for preciso, abandonar tudo e todos para ter a Cristo. E ele considerou tudo aquilo que ele tinha como esterco. Bem, não tem valor algum. O que tem valor para mim é realmente Cristo Jesus. Ser discípulo, é caminhar com Cristo na mesma passada, é imitar a Cristo. Sabe o que Paulo encontrou? Jesus falou disso. Jesus contou a parábola da pérola de grande valor. Diz que um homem colecionador de pedras preciosas colecionava pedras muito valiosas, mas chegou um dia que ele ficou sabendo de uma pérola de enorme valor, de grande valor, e aquele homem então tomou uma decisão, vendeu tudo, abandonou toda a sua riqueza, todo o seu estoque, todo o seu patrimônio, vendeu tudo só para adquirir aquela pérola. Sabe qual que é a nossa pérola de enorme valor, irmãos? Pelo qual nós devemos deixar tudo e todos? Jesus Cristo é a pérola de grande valor para nós. Jesus Cristo deve ser essa pérola de grande valor para nós. Quero que você se coloque de pé, em nome de Jesus. Se os irmãos puderem estar aqui comigo para o louvor, para encerrar. Olha aqui para mim. Se imagine ouvindo isso de Jesus. Todas essas exigências difíceis, complexas, até absurdas. Eu acredito que os discípulos, talvez, não os mais próximos, mas aqueles mais distantes, talvez tenham chegado a essa conclusão. Se você vê alguém fazendo esse nível de exigência, você chega a duas conclusões. Primeira conclusão: esse cara é um louco,
desvairado, megalomaníaco, não tem noção do que está falando, para exigir isso de outra pessoa, porque isso é abusivo, isso torna-se abusivo, sim ou não? Para eu, como semelhante a você, exigir isso de você, isso é abuso de autoridade. Então poderiam chegar nessa conclusão: esse cara é louco, megalomaníaco. Ou então eles poderiam chegar a uma outra conclusão: Jesus é verdadeiramente Deus.